Boa tarde, boa noite, bom dia a todos os internautas. Hoje eu tenho mais um dia de privilégio de estar aqui com o professor Fábio Sabino, um das conquistas, um dos conhecimentos que eu tive recente e que me mais tem dado prazer, pelo prazer que eu tenho do conhecimento. Um privilégio termos aqui o professor Fábio. Peço desculpa que ontem, anteontem e hoje, cheio de contratempos com ele, cancelando horário, mudando, etc. Problema meu, não dele. Aliás, quero registrar o teu profissionalismo. Marcou, você vem. Se fica bobeando muito, você fica bravo, com razão, porque fala, pô, tem que marcar, tem horário, né? Perdoa, doutor. E nada, professor, obrigado. Uma honra tê-lo aqui novamente. Eu agradeço novamente, obrigado pelo convite. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei qual momento que você vai assistir essa live. Pois bem, mais uma vez agradecido pelo carinho, pelo prestígio do professor, pelo carinho todo que ele tem se dedicado também. Um exímio professor também, de economia, não é minha área. Nessa tua área eu sou um aluninho de primeiro ano, hein? Se fosse economia, eu seria aluno também. Então o professor tem muita bagagem e o carisma é mais importante. E hoje nós estamos na terceira aula, tratando a respeito de Paulo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o apostolado dele. Algumas pessoas dizem que Paulo foi apóstolo. Sim, está escrito na Bíblia, apóstolo Paulo. E o que nós vamos discutir hoje é se realmente ele foi um apóstolo. Se ele foi, quem o designou como apóstolo? Será que existe alguma convergência textual a respeito disso? Será que os apóstolos 12 tiveram Paulo como apóstolo também? Se sim, de que forma? E se não, de que forma foi isso? Então hoje a terceira aula nós vamos tratar um pouquinho disso. Vou fazer uso do esboço, como sempre faço, para a questão de didática, e também farei uso aí de algumas passagens bíblicas também. Então, você é meu convidado. Vai lá, pega a sua pipoca, pega o seu guaraná, pega a sua água. Se quiser pegar o uísque, a cerveja, o chopp também, fica à vontade. Não tem problema, não. Coloque a mulher para assistir também, as crianças, o cachorro e o papagaio. Tá certo, gente? Então, vamos embora lá? Professor Paulo, só uma coisinha, senão eu do velhinho acabo esquecendo. Claro, não precisa responder agora. Sim. Depois, se o professor puder abordar, quais são, porque eu estou lembrando aqui o apóstolo Valdomiro Santiago, apóstolo... da Renascer, como é que é o nome? Esteve Hernandes, a apóstola também, a mulher dele. A bispa. Bom, mas o apóstolo Malafaia é apóstolo ou não? Não. Malafaia está um título pastoral. Apóstolo. Qual o pré-requisito? A pergunta é mais simples. Eles podem ser autodenominados apóstolos? O que acontece? Foi justamente Paulo quem fez isso. Paulo, por ter sido ou nomeado apóstolo, ele acaba chegando na igreja de Éfeso e ele coloca que Jesus deu esses títulos de apóstolos, pastores, profetas, mestres, evangelistas e etc. E isso é o que nós vamos chegar e repercutir um grande problema na igreja de Éfeso a respeito disso. Então, as pessoas hoje se fazem uso desse texto de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Então não está errado nesse aspecto. É onde nós vamos chegar. Tá bom. Hoje vai dar pano para manga hoje, professor. Hoje se prepare que o chicote vai falar um pouquinho. Gente, é assim, ó. Eu examino os textos na perspectiva crítica. Eu julgo os valores dos textos. Eu sei que para alguns fundamentalistas acham isso errado, equivocado. Não pode julgar a palavra de Deus. Não, mas deve se examinar. E examinar as escrituras retém aquilo que é bom. E o examinar entra num critério de julgamento das informações, que são dos elementos da hermenêutica e da exegese. A exegese, ela só critica, ou seja, julga os valores do texto. Então, hoje o que eu farei é isso, vou fazer uso dos textos bíblicos, porém vou fazer uso do julgamento para saber se procede ou não a informação. E chegamos num consenso mais bacana aqui. Bom, a parte introdutória que eu coloco, eu digo assim, é comum ouvir que Paulo foi um apóstolo. É comum ouvir? Sim, é. Mas o que era um apóstolo? Poderia alguém ser considerado apóstolo fora de um grupo? Aqui já começa o primeiro problema. Quando Jesus vai eleger os 12 apóstolos, está em Marcos 3, 13, 14, 16 ao versículo 19, Jesus vai eleger os apóstolos, mas dentro de uma coletividade, dentro de um grupo, e não dentro de uma individualidade. Aqui eu já tenho um padrão, um paradigma por parte de Jesus. Bom, quando Jesus dominou alguns discípulos de apóstolos, foi dentro de uma individualidade ou de um coletivo? Marcos 3,13 vai dizer que vai ser dentro de um colegiado, dentro de pessoas, de um grupo de pessoas.
Aí vem, o que Jesus olhou para eles, para escolhê-los. Veja bem, Marcos diz assim, olha o procedimento de Jesus. Ele subiu ao monte. Existem outros textos paralelos, fora Marcos, Mateus e Lucas, que vai colocar que Jesus parece que entra em oração e chega um momento que aí Jesus sim vai e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Tinha apenas os 12? Não. Tinha muito mais pessoas ali. Sabe quem estava nesse momento aí? Matias estava. Só que Matias foi eleito pelos próprios 11 apóstolos, porque Judas não existia mais. Então Jesus está em um momento de oração, ele chama para si os que ele quis e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar. E aí vai trazer o nome de cada um dos quais ele, Jesus, escolheu. Então tem um princípio? Sim. Jesus orou e achou por bem escolher quem ele escolheu. Professor, mas se Jesus orou e escolheu esses 12, e Judas Iscariotes está no meio, existe algum problema? Não, nenhum problema. Jesus sabia da validade de Judas Iscariotes. Aliás, há uma passagem que ele fala, não eram os apóstolos 12, pois dentre eles um era o diabo, proferido por Jesus, correto? Sim, para Judas Iscariote. Tanto que quando Judas Iscariote traz Jesus, um dos textos, um dos evangelistas vai colocar que Satanás entrou em Judas. Aí nós temos um problema interpretativo, se foi Judas quem entregou Jesus ou foi Satanás quem usou Judas para entregar Jesus. Perfeito. Então, algumas questões interessantes a respeito disso. Mas quais seriam as credenciais de um apóstolo? Sobe um pouquinho para mim, por favor. Vamos ver? Segundo os estudiosos, o vocábulo apóstolos no Novo Testamento sempre denotou aquele que foi enviado. Aqui, como é que é em grego ali, né? Como é que você pronuncia? Apóstolos. Apóstolo, é o alfa, o pi, o ômicron, o sigma, o teta, o tal, o ômicron, o lambda, o ômicron e o sigma final. Apóstolos. Apóstolos. Tá. Aí você tem uma preposição, que é o apo, as 3 primeiras palavras, estolo, que vem do verbo estelo, que é enviar, e apo a preposição em diante. Enviar adiante. Tá. Por isso que está lá, foi enviado e enviado com plena autoridade ou poder. Então, um sentido de apóstolo, por que as pessoas denominam que Paulo foi apóstolo? Porque existe a menção de Jesus dizendo assim, ó, vai porque esse é para mim um vaso escolhido. Só tem um problema, Paulo é escolhido dentro de uma individualidade e não dentro de uma coletividade. Sim. Então já sai um pouco fora do padrão. Sim. E as pessoas dizem que ele foi apóstolo porque ele foi enviado, ou seja, escolhido e enviado por Jesus. Aí nós temos, Jesus enviou esses 12, ali o enviado, ali eu teria a expressão, o estelo, do grego, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsar os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então isso seria as credenciais de um apóstolo. Então, o que faz alguém ser um apóstolo para Jesus? Aí vem a pergunta, os apóstolos atuais hoje, professor, agora entra, eles estão curando os enfermos? Estão limpando os leprosos? Estão ressuscitando os mortos? Estão expulsando os demônios? Expulsando os demônios, alguns estão. Aí a parte mais pesada. De graça respeito, de graça dai. E agora? Ah, não, de graça não tá. Não é de graça. É bem caro, viu? É bem caro. Então... Não todos, né? Não todos. Então já começa por aí. Então nós temos aqui, hoje, ressuscitar os mortos. O pior que cobra, muitos cobram e não entregam. E aí tá aí. O serviço. Ou seja, no mínimo, para alguém que diz ser apóstolo nos dias atuais, teria que operar tudo isso. Ou pelo menos metade disso. E com o último, compulsoriamente, justamente, de graça. Justamente. Infelizmente, não que se vê nos dias atuais, né? Bom, veja que no ato da nomeação, os escritores deixaram claro que os apóstolos receberam poder para efetuarem curas. Paulo teve essa autoridade? Se sim, delegada por quem? Essa é a questão. Pode subir? Agora vamos lá. Quais foram as regras dos apóstolos agora para um novo apóstolo? O que acontece? Após a ascensão de Jesus, Judas morre e aí tem que entrar alguém no lugar de Judas. No caso, foi Matias. Mas existe uma regrinha para isso. Coloca aí para mim Atos capítulo 1, por favor. A partir do versículo 21. Vamos ver quais foram essas regras que os próprios apóstolos estabeleceram para que Matias fizesse parte do apostolado. Diz assim, ó. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco,
Olha o detalhe. Todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Então, os apóstolos estão colocando que para alguém preencher o lugar de Judas, teria que ter acompanhado os próprios apóstolos. Não só os apóstolos. Todo o tempo, mas teria que ter presenciado o ministério de Jesus. Isso é a regra que os apóstolos estão colocando agora. Correto. Paulo entra nesse quesito? Não. Paulo não entra nesse quesito. Próximo versículo. Olha só. Da onde, para ser um apóstolo no lugar de Judas, que era necessário. Começando desde o batismo de João até o dia em que de entre nós foi recebido em cima. Aí você vai ver que apresenta 2 personagens e apenas 2 preencheram esses requisitos. Um deles se faz conosco, testemunha da sua ressurreição. Então essas pessoas, para ser apóstolo no lugar de Judas, teria que ter presenciado João batizando as pessoas, teria que ter presenciado o ministério de Jesus, teria que ter presenciado a ressurreição de Jesus e teria que ter presenciado a ascensão de Jesus. Caramba. Próximo versículo. E apresentaram 2, apenas 2 existiam. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Barsabás, qual o significado? Filho de Sabás. Filho de Sabás. Bar é uma expressão em aramaico, bar é filho, Sabás, filho de Sabás. Filho de Sabás. É a expressão em aramaico, bar. Porque filho, bat, filha, você tem. Aí o que acontece? Diz que existiam mais ou menos 120 pessoas reunidas nesse percurso aqui. Dessas 120, apenas 2 acompanharam tudo isso que os apóstolos estavam solicitando. Interessante essa numeração de 2, né? Porque no cruzamento de todos que entraram na Terra Prometida, vindo do Egito, 40 anos, apenas 2. Josué e Caleb. Josué e Caleb. Interessante, né? 2. Sim. Próximo. Aí vem um outro detalhe. E orando, ou seja, não era o suficiente, disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses 2 tens escolhido. Veja bem, se Paulo realmente foi um verdadeiro apóstolo, não poderia Jesus tê-lo escolhido no lugar de Judas? Em vez de ser, então, 13 apóstolos, colocasse Paulo no lugar de Judas. O doutor Rodrigo Silva, viu, Rodrigo Silva? Ele aceita... Manda um abraço para ele. Já mandei um abraço para ele, fiz até um abraço. Eu puxei para a sua orelha, viu, Rodrigo Silva? E ele fala que ele precisa vir aqui conosco. Rodrigo Silva, tem que vir aqui no podcast aqui, ó. Podcast conversar no Diálogo Livre. De bater um papinho aqui. A gente não vai debater, Rodrigo Silva. Eu não debato contigo. Eu bato um papo com você, tá? Belezinha? Você tá acompanhando meus podcasts aí, você tá vendo que eu sou uma pessoa educadíssima, viu? Respeito é tudo. O que acontece aqui? Veja bem. Entra em um período de oração. Aí eles pedem para que Jesus escolha, só que dá a entender que Jesus fica em silêncio. Parece que Jesus não responde à oração de quem entraria no lugar de Judas. Mostra qual desses 2 tem escolhido. Próximo versículo. Para que tome parte nesse ministério apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Próximo. Pesada essa expressão. E lançando-lhe sorte. Veja bem, por que eles lançam sorte? Porque não houve uma resposta. Agora, de que forma seria essa resposta? Não dá para saber de que forma. Então, lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias. Aí, outro detalhe. E por voto comum ainda. Se alguém não concordasse, Matias não entraria no lugar de Judas. Então, eles lançaram sorte, a sorte cai sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Ou seja, foi referendado além da sorte. Ele falou, é isso mesmo? Foi endossado. Foi endossado. Então, esse é o sistema que os próprios apóstolos criaram para que alguém se tornasse apóstolo no lugar de Judas. Ou, em outras palavras... Isso um pouco se usa, inspirado nisso, a congregação cristã. No Brasil usa mais ou menos basicamente esse critério. Sabia disso? Não sabia não. É. Não sabia não. É. Então, o que acontece? Nesse quesito, do que os apóstolos fizeram, Paulo não se enquadra nisso. Por quê? Paulo não acompanhou o ministério de Jesus. Paulo não presenciou a ascensão de Jesus. Então, na cabeça dos apóstolos, para alguém ser apóstolo, tem que preencher todos esses requisitos. Volta lá para o esboço agora. Vamos lá. Aí eu resumo, né? Após a ascensão de Jesus, quais foram as regras que os apóstolos instituíram para o novo apóstolo? Ter convivido com os apóstolos desde o batismo de João até a ascensão de Jesus,
ser indicado por Jesus por meio da oração, teria que ser por sorte e por voto comum. Resumindo, é isso. Paulo foi apóstolo para os apóstolos? Aí está o problema. Os apóstolos tiveram Paulo como apóstolo? Como Paulo foi apóstolo se após a ascensão de Jesus foram os apóstolos que escolheram o novo apóstolo? Se Jesus escolheu Paulo para apostolado, em qual momento se deu isso? Quando foi que Jesus escolheu Paulo para apóstolo? Olha o que Paulo escreve à igreja aos Gálatas. Paulo, apóstolo, aí vem um problema agora, não da parte de homens. Corrobora aquilo. Aí Paulo, o que ele quer fazer? Ele quer sair fora. Nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, aí tem outro detalhe, e por Deus Pai. Só tem um problema. Em qual momento nós temos isso? Em Atos, que é a aparição de Jesus para Paulo. O problema é, Jesus aparece para Paulo. E aonde Deus Pai apareceu para Paulo e o elegeu, e por Deus Pai, que o restou dentre os mortos. Eu posso colocar que por Deus Pai, apenas que foi o Pai quem restou Jesus dentre os mortos. Então, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Eu tenho um problema, porque tem essa conjunção de ligação aí. Logo então, Paulo está dizendo que ele não foi escolhido por parte dos homens, nem por intermédio de homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Eu tenho uma junção aí. Aí eu teria um problema. Não precisaria, entendi o que você falou, não precisaria por esse e por Deus Pai. Não haveria Agora, necessidade. ele não está por aí por acaso também, é isso que Sim, quer dizer. ele colocou dessa forma, né? A questão é saber se Jesus o denominou de apóstolo. Essa é a questão. Enfim. Paulo, Agora, como Paulo, uma pergunta bem singela, me perdoa. Até para também os internautas, uma pergunta que o internauta faria. Paulo, apóstolo, não da parte de homem, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo. Tá bom, cara pálida, como você prova que foi por Jesus? Aí, tinha algumas pessoas que estavam no caminho de Damasco. Aí tá o problema. Estavam no caminho de Damasco e viu que ele ficou cego, caiu no chão, tá certo? Algumas testemunhas. Foi a aula passada. Foi a aula passada. Foi. Mas e aí? Só isso aí basta? Na verdade, ele coloca dessa forma porque... Ele podia também mostrar o celular no WhatsApp, ó, tá aqui, ó. Porque as testemunhas corretas seriam aquelas que estavam com ele a caminho de Damasco. O problema é que essas testemunhas não ouviram o que Paulo ouviu. Elas não testificaram e não testemunharam aquilo que Paulo viu. Viu e ouviu. Elas só viram ele cair e ficar cego. E ficar cego. Aí Paulo chega, não, porque Jesus apareceu para mim. Bom, se eu estou acompanhado de outras pessoas, fulano, é verdade o que o Fábio está dizendo aí? O quê? Você não estava com ele na caminho de Damasco? Estava. E você não presenciou? Não. Você viu alguma coisa? Não. Tava você, mas tava eu mais uns 4 amigos aí de Paulo aí. Não viram nada? Não. Não ouviram nada também não. E aí, Paulo, qual a credibilidade agora? E para lembrar aqui, Nietzsche, que não tem nada a ver com isso, mas tem porque ele era um anticristão, né? O Nietzsche. Não há fatos, só interpretações. Tá certo? Sim. Eu vejo um fato. E você também vê no mesmo momento que eu. Aí nós teve, por exemplo, um cara atropelou alguém aqui na Rua Rocha. Você viu e eu vi. Você vai narrar esse atropelamento de um jeito. E eu vou narrar esse mesmo atropelamento de outro. Correto ou não? Sim, sim. Então, aqui, é o fato. Não há fato. Há interpretações. Cabe aqui, não cabe? Cabe. Olha o que acontece agora. Um intermediário, olha o problema. Ao que parece, pela citação aos Gálatas, o apóstolo Paulo se deu em Damasco. O apostolado de Paulo se deu em Damasco. Mas será que Ananias endossou o apostolado de Paulo? Essa é a questão. É difícil dizer se houve o reconhecimento de Paulo como apóstolo em Damasco, pois em Damasco foi enfatizado o que ele deveria fazer. Olha o que diz Atos 9,6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? O Ananias falando para Jesus. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ok. Fazer e não ser, esse é o problema. Veja que o dito de Jesus foi simples. Lá te será dito o que te convém fazer. Veja que foi dito o que Paulo faria e não o que ele seria. Mas o que Paulo teve que fazer, segundo o contexto, teve que pregar. Então Jesus não falou que ele seria um apóstolo. Jesus falou que ele seria um pregador. Isso. Você vai pregar. Perfeito, doutor. Tá? Sobe um pouquinho. Olha lá, Atos 9:20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia
e confundiu os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então, as pessoas não tiveram Paulo como apóstolo. Por quê? Porque Paulo não fez parte do colegiado dos 12 apóstolos. E os 12 apóstolos não nomearam mais ninguém ao apostolado, a não ser apenas Matias. Só que, para Paulo ter êxito em suas pregações, na fundação das igrejas, o qual ele desenvolveu, ele se auto-intitulou de apóstolo. Por isso que ele pegou pesado. Eu sou apóstolo não é pela vontade dos homens. Esses homens são quem? Os próprios 12 apóstolos. Então ele descaracteriza os 12 apóstolos. Ele não faz questão dos 12 apóstolos. Ele está dizendo que não precisa da autoridade desses 12 apóstolos. Só que não pode... Eu vou fazer uma analogia contigo. Sim. Posso? Pode. O professor Fábio, aqui em aulas passadas, ou na sua primeira vinda, você disse o seguinte, olha, eu preguei muito. Uhum. E pelo que você viu e pelo que eu sei de você, você pregou bem. Pregava e prega Sim. bem. Certamente sim. Mas aí um pastor chegou para você, Fábio, você é um excelente pregador, não tenha dúvida, mas você é um professor. Uhum. E aí você contou aqui, a partir dali, você foi nessa seara, você é um, tá aqui, todo mundo vendo, você é um grande professor, não só um professor, um grande professor. Uhum. Então, mesma coisa aqui serve a analogia. Ele não foi um apóstolo, assim como você não foi um pastor. Uhum. Você foi e é um professor, graças a Deus ainda por muitos anos. Por muitos Assim anos. espero. Obrigado. E o apóstolo Paulo não foi apóstolo, foi um pregador. Sim. Interpretei corretamente? Sim. Tá bom. Um exímio pregador. Se Paulo foi apóstolo, aí vem o problema. Por qual razão os apóstolos não souberam? Essa é uma questão interessante. Se alguém o nomeou, exemplo, se Jesus o nomeou Paulo de apóstolo, logo então Jesus poderia entrar em comunicação com os apóstolos, ou, melhor dizendo, Jesus poderia até mesmo antes da sua ascensão, Você alcança a água bem? antes mesmo da sua ascensão, Jesus poderia muito bem ter chegado para os 12, ou para os 11, ou até mesmo para os 12, dizendo assim, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu e tantos outros demais, eu vou subir aos céus e vocês vão encontrar com um homem chamado Saulo, um homem chamado Paulo, assim como Jesus fez com Ananias. Para Ananias ir ao encontro, dialogar com Paulo. Jesus poderia muito bem, conforme Jesus dialogou com outros personagens a respeito de Paulo, Jesus poderia também ter dialogado com os 12 ou com os 11. E Jesus dialogou, já não estava mais na forma humana. Justamente, já tinha ascendido aos céus. Poderia. Então você vê que o escritor de Atos, ele não pode inserir isso. Por quê? Porque se faz isso logo, então os 11 ou os 12 escolheriam Paulo como apóstolo. Seria o 13º apóstolo. Só que o escritor tira fora, porque tem que vir a declaração de Paulo de Gálatas, não entrar em contradição. Paulo dizendo, eu não sou apóstolo, não fui escolhido por homem algum. Você vê então que existiu Jesus dialogando com outros personagens. Poderia ter dialogado com os 12 a respeito de Paulo? Poderia, mas isso Jesus não fez. E logo, se isso fizesse, entraria em contradição que Paulo escreveu na igreja aos Gálatas. Bom, quando chega lá em Jerusalém, Atos 9, 26, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Aí, ó. Aqui está falando de Paulo. Os próprios apóstolos não estavam acreditando que Paulo era um discípulo de Jesus, porque eles souberam da perseguição qual Paulo fez em Jerusalém. E todos se desviaram, exceto os apóstolos que lá ficaram. E quando Paulo retoma para Jerusalém, os apóstolos não há nem acreditando que discípulo ele era. Gálatas 1, 17, 20. Olha o que Paulo escreve agora. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Olha aqui. É uma defesa que ele faz em Gálatas. Ele está dizendo, ó, eu já era apóstolo, mas quando eu subi para Jerusalém, eu nem me preocupei, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outros dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Forte. Aí eu pergunto, Paulo está dizendo, os 12 eram apóstolos antes de mim, mas ele está se defendendo para a igreja aos Gálatas. Só que os próprios apóstolos não tinham Paulo
nem como discípulo, quanto mais como apóstolo. São defesas, porque Paulo cria esse título para ele. E aí Paulo começa a descrever as suas credenciais de um verdadeiro apóstolo. Sobe, por favor. É forte também. É forte. Agora vem, discípulo ou apóstolo? Veja que no relato de Atos, Paulo foi considerado um discípulo ao chegar em Jerusalém e não um apóstolo. Já o relato de Paulo aos Gálatas informa que em Jerusalém já existiam os apóstolos antes dele ser apóstolo. O problema está em resolver quem de Jerusalém considerou Paulo um apóstolo. Na verdade, quem primeiramente denominou Paulo de apóstolo, quem foi? O escritor de Atos, quando Paulo e Barnabé estavam em Icônio. Atos 14:4 lá. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos, que era Barnabé e Paulo. É o escritor de Atos quem vai colocar que Paulo e Barnabé é apóstolos. Imagine, agora não são mais 13 apóstolos, agora são 14, porque Barnabé é titularizado também com o título de apóstolo. Os apóstolos nomearam Barnabé apóstolo? Não. É o escritor quem está fazendo isso. Olha o silêncio agora. Tem algum problema em atribuir o apostolado para Paulo e Barnabé? Tem. É que em nenhum outro lugar, em Atos, eles foram descritos dessa forma. Ou seja, a partir daqui de 14:15 até Atos 28:31, Paulo nunca foi chamado de apóstolo. Isso nós chamamos de rapax legomena ou rapax legomeno. O que é? É quando existe uma única atestação. E quando eu tenho uma única atestação na Bíblia a respeito de algo, de um termo, de um vocábulo, eu não... Para explicar para os internautas, me corrija, a única atestação é um atestado, né? É isso. Só existe, chamando Paulo e Barnabé de apóstolos, só 14:15. Até o último capítulo e o último versículo de Atos, eles não são denominados. E nem antes também. Só nesse exato momento aí. Depois nós não temos mais. Logo, como diante dessa informação, eu não consigo criar um fundamento preciso. Por quê? Porque existe uma única atestação. Parece que o escritor foi um lapso, um deslize. Porque se ele tivesse realmente Paulo e Barnabé como apóstolo, ele poderia, a partir do versículo 15 do capítulo 14 até o capítulo 28, versículo 31, ele poderia a todo momento ter denominado Paulo de apóstolo. Porque é algo com o qual Paulo ele se descreve em suas cartas. Ele vai se titularizando e vai criando essa construção do seu apostolado e da sua titularidade. Mas o escritor de Atos ele tem dúvidas a respeito disso. Bom, enfim. Mas por qual razão o escritor de Atos denominou eles de apóstolo? Tanto Você sabe que tem uma discussão, professor, eu estou lembrando aqui, vou te mandar inclusive pelo WhatsApp. Sim. Há um artigo até em inglês, mas eu tenho a tradução também. É de Harold Bloom, explorando o reinventar a tradição. Então, por exemplo, isso nas artes plásticas, isso na economia, isso na vida empresarial e na vida religiosa, apologética e teológica. Reinventar tradição. Que é interessante. Você conhece essa regra? Não. Reinventar tradição. Não. É uma das Sei que Paulo faz isso. Paulo faz muito. Paulo faz isso. Não, e o Harold Bloom, ele dá N exemplos, tá certo? De políticos, de filósofos, de literatos. E o único exemplo religioso que o Harold Bloom dá nesse artigo que eu vou te mandar é Paulo. Entendi. E é agora eu estou pegando aonde ele se baseou, é aqui, né? Tá vendo aí? Olha o que acontece. Mas por qual razão o escritor de Atos denominou eles de apóstolos? Segundo os estudiosos, o escritor de Atos sabia que não deveria chamar Paulo de apóstolo, mas sua admiração por Paulo foi tão grande que a palavra escapou. Os estudiosos concluíram que após o capítulo, onde foi denominado Paulo de apóstolo, Paulo não foi mais descrito como apóstolo. E isso prova que ele não foi um apóstolo da igreja de Antioquia ou de qualquer outra igreja, pois caso ele tivesse sido, seria informado pelos apóstolos ou os responsáveis de cada igreja. Então não são as pessoas que o denominam, é que ele mesmo se denomina de apóstolo. Agora, será... E depois é corroborado pela Igreja Católica. Sim, com aí certeza, sim. Não tem como. Agora, se falarmos da atuação dele,
é uma coisa tão curiosa isso, Porque ele é um apostolado. É, né? porque a maioria das cartas, os livros do Novo Testamento, é de Paulo. Paulo ganha de todos. Os mais importantes. Sim, mas não tem como. E fora a chamada puxão de orelha que ele dá em Pedro. Sim, em Antioquia. Sim. A invenção de Paulo, será que foi uma invenção? Pelo visto, os apóstolos não denominaram Paulo de apóstolo. É possível que Paulo tenha inventado o seu apostolado? Eu acho que sim. Segundo Paulo, foi Jesus e Deus quem o denominou de apóstolo. Já lemos isso? Pode subir. Agora vai entrar o quê? Um apostolado divino. Perdão, aqui tem uma observação importante que eu acho. Vamos lá. Para mim. Uhum. Você me corrige. Sim. Tudo posso naquele que me fortalece. Sim. Tudo. Uhum. Não é algumas coisas. Sim. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso até ser apóstolo, Sim. se eu tiver fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não existem. Mas foi o que ele fez. Ele falou, eu Sou. sou apóstolo. Uhum. Por Jesus Cristo. Por que por Jesus Cristo? Porque tudo posso naquele que me fortalece. E quem está me fortalecendo é Jesus. Sim. Eu sou apóstolo. Sim. Ele vai. Faz sentido? Sim. Ele vai colocar. É isso que ele vai fazer. Faz sentido. Mas é isso que ele faz. É isso que ele faz. Por quê? As pessoas não têm como apóstolo. Membros de algumas igrejas, igual Corinto, não aceitam ele como apóstolo. Não aceitava mesmo. Nem os apóstolos e nem outras pessoas aceitavam ele. Então, ele cria, ele desenvolve isso. Aonde que vai gerar um problema grave aí. Aí vai piorar. Aí vai entrar... Vou colocar uma aparente contradição. Que Paulo vai fazer algo na igreja de Éfeso e vai gerar um problema lá no livro do Apocalipse, capítulo 2. Aí vai surgir um problema muito grave, nós vamos chegar lá. Aí vamos saber se realmente Paulo foi apóstolo porque Jesus o denominou, o escolheu ou não. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá, um apostolado divino. Ou seja, como característica de um bom fariseu, qual Paulo foi, Paulo se colocou como a melhor bolacha do pacote, onde seu apostolado não foi derivado da parte dos homens, e muito menos por intermédio de homem algum. Paulo quer deixar bem claro que a fonte do seu apostolado não foi por qualquer grupo de cristãos, seja em Damasco, em Jerusalém, ou Antioquia, da Síria. Nem foi recebido através da mediação de Ananias, Barnabé ou qualquer dos apóstolos. Pelo contrário, Paulo quer deixar bem claro que a fonte do seu apostolado foi totalmente sobrenatural. É isso que Paulo quer dizer. Quando coloca Jesus e Deus nesse parâmetro, ele está dizendo, meu apostolado é sobrenatural. Aí os apóstolos podem indagar, como assim? Nos explica, Paulo. Como que foi isso? Porque o relato da aparição de Jesus, Paulo faz a sua defesa diante de governadores. Nós não temos Paulo falando a sua defesa do aparecimento de Jesus para ele no caminho de Damasco para os apóstolos. Porque os apóstolos não tinham ele nem como um discípulo. Quem vai fazer a intermediação para que os apóstolos aceitem Paulo como discípulo é Barnabé. É Barnabé quem vai fazer a ponte. Barnabé dirá para os apóstolos, não, fiquem calmos. Eu o conheci, eu vi ele pregando, eu vi evangelizando, tem o dom da palavra, realmente ele não está perseguindo mais os cristãos, pelo contrário, está pregando a ressurreição de Jesus. Ele está convertido. Vai dizer que ele está convertido. Mas mesmo assim, os apóstolos não aceitaram ele como apóstolo. Pode subir. Professor, Pois não. Tô amando isso aí. Ok. Olha como que Paulo vai fazer agora. Agora Paulo vai defender seu apostolado, quer ver? Mas será que todas as pessoas acreditaram que o apostolado de Paulo foi algo totalmente sobrenatural? Essa é a questão. Será que Paulo se descreveu como apóstolo em quase todas as suas cartas? Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Separado para o evangelho de Deus, para ser apóstolo. Aí já está dizendo que ele... Chamado por quem, cara pálida? Por Jesus. Para ser apóstolo. 1 Coríntios 1:1. Paulo, chamado pela vontade de Deus, ou seja, cada coisa que o Paulo coloca, para ser apóstolo de Jesus Cristo, irmão Sóstene. Agora, o que ele está dizendo? Sóstenes também foi chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo junto com Paulo. Aí existem coisas que você tem que parar, aí você tem que fazer o quê? Adentrar na espiritualização por crença e fé e acreditar que isso é verdade.
Por quê? Porque os apóstolos não denominaram nem Sóstenes para apóstolo, mas Paulo está dizendo não. E a vontade de Deus. Ok. 2 Coríntios 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Eu, irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Caia. Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo, aí vem, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Sobe um pouquinho. Efésios, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus. Filipenses, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus e a todos os santos, muda um pouquinho. Servo de Jesus Cristo em Filipenses. Já não coloca que ele é apóstolo, vai colocar que ele é servo. Colossenses 1:1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. 1 Tessalonicenses, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, no Senhor, não entra. 2 Tessalonicenses não entra no termo apostolado, Timóteo entra. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus. Já são coisas diferenciadas. Vontade de Deus, mandato de Deus. 2 Timóteo 1:1, vontade de Deus. Agora, Paulo, servo de Deus, já modificou. E apóstolo de Jesus Cristo. Em Filemão, ele não traz a questão do apostolado. Bom, a maioria dos estudiosos acreditam que Paulo realmente escreveu apenas 7 das 13 cartas, enquanto 3 das cartas foram consideradas pseudepigráficas. As outras 3 cartas que foram atribuídas a Paulo, em seu nome, continuam a ser debatidas. Veja que nem todas as cartas consideradas paulinas, Paulo se apresentou como apóstolo. Entretanto, se julga que as primeiras cartas escritas por Paulo foram Gálatas, 1 Tessalonicenses e 1 de Coríntios. Então, se eu pegar essas 3, então Paulo acaba se declarando que sim, ele é um apóstolo. Pode subir. Agora piora. Agora vai piorar. Lembra que eu falei? Os apóstolos não consideraram Paulo apóstolo e algumas pessoas também não. E Paulo enfrenta um problema grave justamente na igreja de Corinto. A igreja que Paulo mais desafios ele teve foi na cidade de Corinto. A cidade de Corinto era a prostituição, era carnes sacrificadas aos ídolos, era o problema. Ele bate forte. Bate. Problema da ceia, problema tudo na cidade de Corinto. Então era uma igreja, é uma cidade muito problemática, justamente devido a uma cidade ser muito forte dentro do paganismo. Então Paulo ele tem que criar alguns modismos e algumas pessoas não aceitam ele como apóstolo. O que acontece? Em Coríntios, Paulo reconheceu que o seu apostolado estava em disputa e descrédito, pois pessoas duvidaram que Paulo fosse o apóstolo. Diz assim, olha Paulo dizendo, não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós. Porque sou para mim. Ele podia colocar aí, né? Sim. Porque sou para mim, eu sou para vós. E aí agora ele vai falar, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Que maravilha. Então você vê que algumas pessoas de Corinto não tinham Paulo como apóstolo. E tem um problema. Quando Paulo traz a expressão, se eu não sou apóstolo para os outros, esses outros incluem os próprios apóstolos. É isso que Paulo está dizendo. É isso. Se eu não sou apóstolo para os 12 apóstolos, para muitos daqui da cidade de Corinto, ao menos eu sou para vocês, comunidade de Corinto e minha igreja de Corinto, porque vós, igreja de Corinto, sois o selo do meu apostolado. Então Paulo está dizendo o quê? Que por intermédio do ensino, o qual ele desenvolveu na igreja de Corinto... E as obras que eles viram, tá certo? Corroboraram o apostolado dele. Sim. Ó, Coríntios. Ó. Tá certo? Essas coisas, né? Sim. Aí eu coloquei, quem foi Paulo na fila do pão? Essa é maravilhosa. Na cidade de Coríntios, não foram poucas as pessoas que colocaram Paulo em descrédito. Bom, esse menino é bom, viu? Essa situação se deu início com a chegada de vários ministros ou apóstolos que lançaram uma missão contra Paulo e sua versão do cristianismo. Olha o que Paulo faz em 2 Coríntios 11:13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Ou seja, quem são esses falsos apóstolos? Agora, não, eu até pergunto um pouquinho mais, professor. Quais as fraudes que esses falsos apóstolos teriam cometidos? Pega o contexto, vamos ver se o seu contexto traz. 2 de Coríntios 11, por favor. Vamos ver se vai... O contexto trará sobre isso. Por quê? Ele vai colocar embaixo. 11. Pouca minha loucura, pode ir. Versículo 2, vamos ver se o contexto falará.
Vós, porque vos tenho preparado, sobe. Mas temos que, assim como a serpente, olha lá, enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, se apartem da simplicidade que há em Cristo. É esse o problema que já estava acontecendo. Então, esses falsos apóstolos, Paulo está dizendo que estavam perturbando o sentido, a simplicidade que essas pessoas tinham a respeito da pessoa de Jesus. Próximo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus aí, ó, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebesse, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão sofreríeis. Então parece que Paulo está entendendo que as pessoas estavam deturpando o evangelho. Próximo, que eram esses falsos apóstolos. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Agora, ele... Só que esses mais excelentes apóstolos, é isso aí, é o seguinte, se refere aos 12. Tem uma frase conhecida, contemporânea, que o elogio em boca própria é vitupério. E aqui ele está cometendo um vitupério. Sim. Ele está se auto-elogiando. Porque sim. Penso... Ele não só pensa, estou falando. Sim. Penso e falo fui inferior que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, que são os 12 aí. É. Continue o próximo. E se sou rude na palavra... Ou se você ele é rude. Não sou, contudo, no conhecimento. Não é. Mas já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Próximo. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. O que está acontecendo? O que é o falso apostolado para ele? Eram pessoas que estavam cobrando. Então, entre as pessoas que estavam pregando um outro tipo de evangelho, estavam tirando as pessoas da simplicidade, e as pessoas que se denominavam apóstolos, que ele fala de fraudulento, eram pessoas que estavam... Não, mas espera, deixa uma dúvida, que eu queria que o professor me esclarecesse. Pequei, porventura, ele está perguntando, né? Humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça anunciei o evangelho de Deus. Eu pequei por não cobrar nada. Eu pequei porque eu me humilhei. Eu pequei porque eu me humilhei para que vocês fossem exaltados. Eu ensinei de graça. É pecado isso? Daqui eu não tiro que os outros estavam cobrando. Não, sim. Não dá para tirar isso? Dá para tirar? Dá então para tirar. Explica para mim. Porque existe, ele não chama de fraude? São falsos. Eles estavam cobrando, deturpando o evangelho que Paulo pregava. Tá. É isso que ele está relacionando. Próximo versículo, quer ver? Então está fraudando, porque de graça recebesse, de graça está... Aí, ó. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo dela salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. É o que os apóstolos fraudulentos estavam fazendo. Outras igrejas... Despojei eu para vos servir. Então, o que quer dizer? Ele não recebeu nada. Não, ele não quis. Não quis. Não. Esse termo despojei, que muita gente se engana, né? Porque o despojei parece que ele está pegando. Não, ele pegou... Não quero. Não quero. Quero nada. Nada. De nada. E os outros estavam querendo tudo. Matou. E ele está sendo contra, Paulo. Me convenceu. Vai lá, próximo. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Não é em algumas coisas. Não. É em tudo. Em tudo. Ele não negava o auxílio e a ajuda. Sim. Mas não estipulava valores. Essa camisetinha Hering, zero bala, branca, doutor, ou preta igual a sua, bonita. Tá aqui, camiseta pro Paulo. Qual a diferença de hoje, professor? Hoje, agora eu vou dizer uma coisa aqui, para quem me conhece, quando eu fui pregador, vou dizer uma coisa aqui. Eu nunca na minha vida, cobrei para pregar. Nunca. Nunca estipulei um valor nas minhas pregações. Mas nunca neguei ajuda dos líderes quando me ajudavam. Nunca coloquei um valor para pregar, nunca. O máximo que eu fazia, pastor, tá aqui, meus DVDs de mensagem, se eu puder colocar lá para me vender no final, era assim. Hoje é diferente. Hoje as pessoas estimulam... Porque ele está aqui, o professor Fábio, aliás, eu vou cometer uma confidência. Uma aula dele, $10.000. Mas ele está aqui dando uma aula. Não está aqui pregando. Sim, estou dando aula. Parabéns. Obrigado. Eu já ouvi você falando isso. Sim. Em outras coisas. Eu nunca preguei. Nunca cobrei para pregar. Para pregar, não. Para ensinar, sim. Para pregar, não. Agora, para ensinar, ele cobra muito. Para ensinar, eu cobro. Tanto que hoje, a maioria, no seio qual vim, meu Pentecostal Assembleia de Deus, tem pastores que cobram R$30.000. Cobra! Até 35, eu sou. Então. Uma aula. Uma pregação.
Que é mais ou menos uma pregação. O que é mais ou menos 1 hora de Sim, pregação. vamos colocar 30 mil reais. E aí chega, aí eu pergunto, pregou 30 mil reais, teve cura? Teve ressurreição? Teve cura do câncer? Teve? Não, mas nem precisaria tanto. Opa! Teve a palavra de Deus efetivamente veiculada, entendeu? Bom, vamos lá. Próximo versículo, por favor. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Próximo. Por quê? Você vê, ali ele tá. Volta só um pouquinho, Volta. perdão, volta. Só ali, o Mateuzinho. Veja que a glória é um negócio interessante que Deus não abre mão e nem o apóstolo Paulo reivindicando glória, né? Sim. Hein? Sim. Porque é aquela coisa que nós. Até você chamou a atenção em aulas passadas, né? Que são 3 coisas, aí o professor me corrigiu, 4. A fama, o dinheiro, o amor, aí na dimensão mais ampla, o sexo, dinheiro, o amor, o poder, e aí o professor chamou a atenção. E a glória. Porque às vezes o cara tem poder, o cara tem dinheiro, o cara tem amor, mas ainda falta a glória. Falta a glória. Interessante isso, né? E eu digo que agora vamos inverter. 3 coisas derrubam o homem. 3 coisas derrubam o homem. Orgulho, mulher e dinheiro. Se não tomar cuidado, essas 3 coisas podem derrubar a vida de um homem. E a mulher também só se trocando, né? A mulher que não é aquela mulher digna, né? Porque a mulher, quando ela dá para ser aquela mulher zelosa, é uma coisa. A mulher virtuosa, quem achará? Quem achará? Existem. Mulheres virtuosas, mas quem achará? Que está onde mesmo? Em que passagem? Não sei se Você dá para jogar? Eclesiastes. Mulher virtuosa, quem achará? É só jogar. Acho que é Eclesiastes. Joga no Google. É Eclesiastes. Mulher virtuosa, quem achará já dá aqui. de cara. Eu sei que é Eclesiastes. Esse registro aqui é em homenagem nossa, né, professor? A todas as mulheres virtuosas que estão nos assistindo, né? E as que querem ser também. Desculpa, Provérbio 31. E as que querem ser também, ainda dá tempo, né? Porque se não foi virtuosa até agora, se tiver o perdão, pode ter virtuosismo a partir da extunc, né? Sim. Provérbios 31. Descreve uma mulher que é a coroa do seu marido, que trabalha com alegria e diligência, que cuida da sua casa e que é uma bênção para a sua família. Ela é elogiada por seu marido e seus filhos e sua reputação é honrada. O capítulo também destaca que a beleza física é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será sempre elogiada. Provérbios. Coisa linda. Próximo versículo. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Próximo. Mas o que eu faço, farei. Para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Paulo está dizendo o quê? Eles estão tentando se gloriar em cima do benefício. Paulo, não é por benefício, é por humildade. Próximo. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Eles vêm com toda a polpa, é isso que Paulo está dizendo. Agora o problema, onde está o problema nesse versículo aqui? Nesse versículo aqui. Quem são esses falsos apóstolos que Paulo está denominando, que ele chama de obreiros fraudulentos? Por quê? Se os apóstolos eram apenas 12, nós não temos registros na Bíblia dos 12 nomeando outros apóstolos. Esse é o problema mais grave. A não ser que pessoas se autodenominaram de apóstolos. Porque se eu não encontro esse registro, eu posso trazer por inferência que aqui Paulo possa estar acusando até mesmo os 12 apóstolos. Entende o problema agora? A problemática aqui? Mas da onde você tirou isso? Entendi. Logicamente pode ser. Eu estou falando por inferência, por quê? Por inferência. Porque nós não temos nenhum relato de Atos dos Apóstolos, dos 12 apóstolos, nomeando outras pessoas ao apostolado. Isso é verdade. Nós não temos isso. É verdade. Então, eu vou julgar por inferência, ou pessoas se autoproclamaram de apóstolos. Entendi agora. Entendi. Ou Paulo que está se referindo aos próprios apóstolos. Entende agora? Entendi. Por inferência, tá? Entendi. É meio complexo isso. Não, mas lógico, entendi. Faz... essa é a questão. Pode voltar para o esboço agora. Tocou o telefone, tudo bem, né? Vamos lá. Quem foi Paulo na fila do pão, né? Por sua vez, Paulo foi denegrido de várias formas. Por exemplo. Na fila do pão, sabe o que ele era, na verdade?
Era o dono da padaria. Não, sim, mas para o conceito dos outros, Entendi. estão dizendo, quem é você, Paulo? É. Quem é você na fila do pão? Né? Por sua vez, Paulo foi denegrido de várias formas. Por exemplo, como falsificador da palavra, e mundano, e um tolo a ser tolerado. Denegrir a imagem de Paulo, olha lá. 2 Coríntios 2,17. Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Rogo-vos, pois, que quando eu estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Nossa. Foi pesada a cidade de Corinto. Pesado. Pegaram pesado com Paulo. Pesado. Porrada. Porrada. Paulo ensinou que suas palavras e ensinos não era dele, mas era de Jesus que faz. E é pesado também. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo ensinou que suas palavras e ensinos não era dele, mas era de Jesus que falava na boca dele. E assim Paulo foi desafiado, onde as pessoas queriam a prova de que Jesus falava através dele. 2 Coríntios 13:3 diz assim. Agora, só uma coisa que me ocorre aqui, professor, me corrige. Que é uma coisa que eu acho interessante. Lembra do profeta que falou? Quantos 400 profetas? Uau. Molha, né? Para fogo ainda, ele mandou Fazer a molhar o prova. rego, mandar o Uhum. rego, Sim. né? Molhou o rego, põe mais água aí e tal. E aí falou mais. Grita, quem sabe teu Deus está dormindo, Sim. né? Fala mais alto. E aí, pá, teve a prova cabal, Uhum. né? Que em ciência chama-se o experimento crucial. A tua teoria, você tem uma teoria sobre um determinado fenômeno? Uhum. Eu tenho outra teoria. Tá bom, como é que se resolve isso? Vai para o laboratório, Sim. faz o teste, faz o experimento crucial. Lá, o profeta fez o experimento crucial e mostrou quem era ele. Aqui não há Não. um experimento crucial. Não. Interessante isso, né? Sim. E aqui nós temos um problema. Por quê? Olha como que Paulo vai escrever. Visto que buscais uma prova de que Cristo fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Putz. Paulo, ele espiritualiza a situação. Então, o que Paulo faz? Paulo, ele quer dar peso à sua mensagem, à sua pregação, que ele é um autêntico apóstolo, porque as palavras, Jesus falou isso, né? As palavras que eu as falo, não as falo por mim mesmo, mas o Pai quem está em mim é quem fala e quem faz as obras. E aí eu disse que Paulo pega pesado aqui, porque nenhum dos apóstolos nunca escreveram algo conforme Paulo escreve aqui. Por isso que eu falo que Paulo, ele procurou se distanciar dos 12 apóstolos. Quando ele vai instituir as igrejas para o povo gentílico, ele se coloca assim como maioral. Ele se coloca, ele se dedica em todas as situações e circunstâncias. E acaba, ele rejeita os apóstolos. Até porque Provérbios 24:10. Se mostrares frouxo na hora da angústia, a sua força vai ser pequena. Aqui ele estava angustiado. Sim. E ele não podia ser frouxo. Ele vai bater. Ele vai pro pau. Vai, porque as pessoas não tinham ele como apóstolo. Aí está dizendo, não, eu tenho Cristo e vocês também. Só tem a diferença. O quê? Ou não sabeis quanto a vós, mesmo que Jesus Cristo está em vós? Jesus está em vocês? Está. Só que as palavras que eu Ele digo... estava sendo angustiado. Não, sim. Mas ele não foi frouxo, não. Ele falou, vem cá. Tá certo? Sim, não está errado. Ficou claro aqui a respeito do apostolado de Paulo? Maravilha. Ok? Maravilhoso. Agora, vamos gerar os problemas agora. O que acontece? Paulo, por ter se delegado apóstolo, por ter tido problemas seríssimos com as igrejas, como estamos vendo aqui, ele cai no deslize da espiritualização textual, que é o que eu chamo. O que acontece, gente? Existe um ditado que diz assim, mas antes de eu entrar aqui sobre o perigo das invenções, abre para mim, por favor, em Efésios 4:11, por gentileza. O perigo da espiritualização... O perigo da espiritualização textual.
Efésios 4:11. Olha o que aconteceu agora com o apostolado. Olha o que Paulo escreve. Coloca o versículo 10, por favor. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. O versículo 11 agora, falando de Jesus. Jesus ascendendo ao céu. E ele mesmo, ele é Jesus, ele mesmo deu uns para apóstolos. Paulo está dizendo que Jesus deu pessoas para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores e doutores. Agora vem a pergunta. E outros para professores, como o Também. professor Fábio. Aí eu estaria classificado aí nos doutores, no caso, né? Doutores, os ensinadores, exato. né? Aí tem um problema. Se você for encontrar nos evangelhos, nós vamos encontrar que Jesus deu pessoas para apóstolos, para apostolado, para pastores, só que o problema de Paulo é que coloca tudo no plural. Esse é outro problema. Porque se eu fosse individualizar ou particularizar, eu teria que Jesus chega para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ok. Agora, onde Jesus deu pessoas para profetas? Onde Jesus delegou pessoas para cargo de profetas? Evangelistas. Ou mestres e doutores. Onde isso? Esse é o problema de Paulo. Que Paulo está categorizando e afirmando que foi Jesus que deu isso. Deu esses cargos. Nós encontraremos? Não, não encontraremos. Olha o que acontece agora. Isso aqui, ele escreve isso para a igreja de Éfeso. Coloca Apocalipse capítulo 2, por favor, agora. Olha o que acontece agora. Para encerrarmos o assunto de Paulo, se foi apóstolo ou não. Olha o problema que ele criou. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Próximo. Conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizes ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. O que aconteceu? As pessoas na igreja de Éfeso, depois do ensino de Paulo, estavam se autodenominando de apóstolo. Quando chega aí João escrevendo o livro do Apocalipse, para a igreja de Éfeso, ele está tendo um problema com isso. E quem é que criou isso tudo? Paulo. Olha o problema que Paulo criou a respeito dos títulos, dos cargos. E aí o líder da igreja está tendo problema, porque muitas pessoas estão dizendo ser apóstolo e ele está aprovando e estão vendo que essas pessoas são pessoas mentirosas. Ainda bem que nós não temos isso no Brasil, viu, professor? Nós não temos pessoas se autodenominando de apóstolos e que são mentirosos. Ainda bem que nós não temos isso no nosso país. Graças a Deus por isso. Pode botar com o esposo. Professor, quer continuar ou paramos por aqui? Porque tem muito conteúdo aí. Não, temos meia hora aí. Não, 15 minutos falaram? Quantos? 15? Não dá 18? Hã? Tem que vir. Que horas são, professor? Agora é 5:05. Então, tá, 25, maravilha. 5 mais 15 minutos. Hã? Tá, até 5:20. Tá, então mais 16 minutos, tá? Então vamos lá, maravilha. Então. Vamos lá. Olha o que acontece agora. Eu estou adorando. Ok, professor. O que aconteceu? Nós vimos Paulo criou problemas na igreja de Éfeso, surtiu lá no livro do Apocalipse. Por quê? Porque Paulo se auto-intitulou de apóstolo, conforme nós vimos. Tinha as prerrogativas? Tinha. Os apóstolos não tiveram Paulo como apóstolo, tiveram ele como irmão, como discípulo, como amigo, menos como apóstolo. E o problema do cargo, quando sobe para a cabeça, é começar a criar coisas que não existem. O que aconteceu? 1 Coríntios 10, 1, 2. Sobe um pouquinho para mim, por favor, esboço. Olha o que Paulo faz agora. O perigo das invenções. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Vou parar aqui. O que acontece? Que o povo teve o auxílio da nuvem do mar, atravessaram o mar Vermelho, a nuvem que os auxiliou na peregrinação e tantas outras coisas, sim. Mas Paulo agora, ele cria a doutrina própria. Inclusive a nuvem protegia do sol fortíssimo. Sim. Né? Fazia sombra. Literalmente é isso. Só que Paulo criou um modismo. O que Paulo criou? Que essas pessoas, nessa figura, elas foram batizadas em Moisés. Batismo. Onde está o relato que pessoas foram batizadas no tempo de Moisés? Espiritualizar um texto não tira a sua essência? Será que a função da nuvem do mar foi para batizar o povo de Israel? Dizer o que o texto não diz é o quê? É um perigo. É fraudar. Ou seja, como diz o velho ditado,
texto, fora do contexto, é pretexto para heresia. Sobe? Vamos ver o que vai acontecer agora? Será que o escritor não empregou algum método hermenêutico na interpretação do Antigo Testamento? É isso que eu tenho que entender. Será que o contexto sobre a nuvem e o mar poderiam ser utilizados como uma tipologia, alegoria ou até mesmo um exemplo para o batismo? Eu vou mais longe ainda. Eu vejo na minha ignorância, eu não tenho o teu conhecimento e a tua Sapiência. sapiência. Mais grave isso que da nuvem e do mar. Volta só um pouquinho lá, aquela. Mais grave, para mim, que não, repito, não tenho o teu conhecimento. Batizado em Moisés? Que papo é esse? É? Batizado em Moisés? Sim. Essa é forte, né? Entende? É fortíssimo. Lógico que é. Então, Paulo ele começa a criar muitos modismos. Aí eu peguei o contexto, onde aparece a nuvem, a travessia do mar, Êxodo 3, 21, 22, Êxodo 14, 19 e Êxodo 14, 21. E aqui embaixo eu resumo, pode subir? O caso em Êxodo 3, 21 e 22. Veja que o texto é claro em afirmar que a coluna de nuvem servia com o fim de que o povo de Israel caminhasse durante o dia e não que significasse ou demonstrasse um batismo. Claro. Êxodo 14, 19, da mesma forma que se deu com a análise anterior, o mesmo se dá aqui, pois a coluna de nuvem serviu para clarear o caminho do povo de Israel e prejudicar os egípcios, e não que significasse ou demonstrasse o batismo. E para encerrar, Êxodo 14, 21. E por último, a passagem sobre o mar não tem nada a ver com batismo, pois a abertura do mar foi com o propósito de livrar Israel do povo egípcio. Tanto que o povo de Israel não estava submerso nas águas. Pelo contrário, eles passaram pelo mar seco e não com águas. Então, como vai falar de batismo? Então, Paulo, ele criou o modismo. Mas por conta do quê? Por conta da sua titularidade. E isso acontece muito hoje em dia. As pessoas recebem, às vezes, um título. Então, ela acha que o título lhe dá autoridade para sair inventando um monte de coisa. E para piorar, vamos lá? Quer ver? Maravilhoso. Vamos continuar. Olha o problema aqui agora. Olha isso aqui é pesado. 2 Coríntios 5,10, Paulo diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aí eu pergunto, de onde Paulo tirou o tribunal de Cristo? Da onde Paulo encontrou isso? Eu enxergo, o professor me corrige, aí eu enxergo como o juízo final. Mas onde Jesus falou isso? Jesus fala em 3 ou 4 passagens. Jesus fala para apenas os apóstolos. Hã? Jesus fala apenas para os apóstolos, mas não de um julgamento. Não de um tribunal. Não, o juízo final é um tribunal. Não, Jesus trata a respeito disso em Mateus capítulo 16, mas para os apóstolos, que ele viria e retribuiria para os apóstolos segundo as suas obras. Eu vou te mostrar onde Paulo tirou isso. Não, mas quer ver? Eu tenho, me corrija, eu tenho quase que certeza que em 3 passagens, 3, não saberia localizá-la agora, ele faz ou usa juízo final ou fala em tribunal. Sim. Ele não precisa falar que é de Cristo, porque é ele que está falando, tá certo? Em 3 passagens eu cheguei a contar isso faz tempo. Agora eu não saberia te dizer, mas vamos lá. Não, mas agora você vai saber de onde veio essa fonte de Paulo. Tá. Da onde Paulo tirou essa história de tribunal de Cristo. Da onde os evangelistas tiraram também a respeito do tribunal de Cristo. E para melhorar... Não é o juízo final? Calma, vamos chegar lá. E para melhorar mais ainda, de onde Jesus tirou a respeito de tribunal. Sobe, por favor. Vamos dar onde que foi. Foi daqui, ó. Olha lá, Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Agora, de onde que Jesus tirou isso daí? Olha a pergunta. O Filho do Homem há de vir, sabe de onde isso? Só existe uma única fonte de onde Paulo tirou isso. Chama-se o livro de Enoque. Enoque? Aqui, vou entrar. Será que Paulo, assim como Mateus, fizeram uso de uma fonte comum para tratar sobre o tribunal de Cristo? Ou será que tudo foi revelação? O único problema do relato de Paulo e de Mateus é que a fonte de ambos, ao que tudo indica, originou do livro de Enoque. Pois é em Enoque se fala do Filho do Homem retribuindo cada um segundo as suas obras. Agora vamos ler o texto de Enoque. Diz assim, Enoque 45, 6. E esta é a segunda parábola sobre aqueles que negam o nome
da morada dos santos e do Senhor dos Espíritos. E ao céu eles não ascenderão, e à terra eles não virão. Tal será a sorte dos pecadores, que negar o nome do Senhor dos Espíritos, que são assim preservados para o dia do sofrimento e da tribulação. Naquele dia, meu eleito, o Filho do Homem, o Messias, se sentará no trono da glória e julgará suas obras. E seus lugares de descanso serão inumeráveis, e suas almas se fortalecerão dentro deles quando virem meus eleitos, aqueles que invocaram o meu nome glorioso. Então farei meu eleito habitar entre eles, e transformarei o céu e farei dele uma bênção e luz eternas, e transformarei a terra e farei dela uma bênção, e farei meus eleitos habitarem nela, mas os pecadores e malfeitores não porão os pés nela. Pois eu providenciei e satisfiz com paz os meus justos e os fiz habitar diante de mim. Mas para os pecadores há julgamento eminente comigo, de modo que eu os destruirei da face da terra. Primeiro de Enoque. O único livro que vai tratar a respeito do Filho do Homem, de um julgamento futuro, é Enoque, o livro qual não foi canonizado. E vai piorar ainda. Não, mas professor, eu posso falar uma besteira Sim. aqui, mas tem uma outra passagem que não é Enoque, no Velho Testamento, em que está claríssimo. Puxa vida, eu tô velho, 70 anos a minha memória não está. Que está claríssimo o tribunal, está claríssimo. Eu vou pesquisar. Pesquise. Aí eu te mando por Por WhatsApp. quê? Porque vai ter, nos evangelhos, como eu li, é que a expressão Filho do Homem você tem no livro de Daniel. Só que o livro de Enoque e Daniel está ali, ó, emparelhado. Só que é só o livro de Enoque que vai falar. Eu acho que é próximo, pode estar cometendo uma besteira, eu acho que é próximo naquela passagem daquele rei que fica... Por que eu estou lembrando que é tão curioso que não tinha nada a ver. Aquela passagem que o rei... aquele rei que vira como se fosse gado e fica pastando. Então, é o livro de Daniel. É Daniel. É o livro de Daniel. É no livro de Daniel que eu vi isso. Então, é o livro de Daniel. E você também falou o livro de Daniel. Sim, falei. Então é lá mesmo. Então, a expressão Filho do Homem, só o que acontece? O livro de Daniel não traz os detalhes de nenhum julgamento como o livro de Enoque. Ah, tá. Ele vai falar a respeito do Filho do Homem, que há de vir. Tá. É só uma questão isolada. Tá. Mas o que acontece? O livro de Enoque se coloca que ele antecede, não por muito tempo, o livro. É como se os dois livros, tanto Daniel e Enoque, foram compostos no mesmo período. Entendi. Porque Enoque está em meados aí de 100 e pouco antes de Cristo. Tá. E o que acontece? Os escritores do Novo Testamento, eles fizeram uso do livro de Enoque. Eu vou provar aqui agora. Entendi. Sobe aí para mim, deixa eu já provar já. Entendi. Quer ver? Olha o que acontece. Olha isso aí, ó. O uso do livro de Enoque. Mas o que chama a atenção na narrativa do livro de Enoque é que os escritores do Novo Testamento fizeram uso do personagem Filho do Homem, do livro de Enoque, e aplicaram a pessoa de Jesus sem nenhuma restrição. Quer ver? Mateus 16, 27 diz assim, ó. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um suas obras. Enoque 61:8. E o Senhor dos Espíritos colocou o eleito no trono da glória, e ele julgará todas as obras dos santos acima do céu, e na balança suas ações serão pesadas. Mateus 9:28. O Filho do Homem se sentará no trono da glória. Enoque 62:5. Quando o Filho do Homem se sentar no trono da glória. Mateus 9:28. Também vos assentarei sobre tronos. Enoque 108:12. Eu assentarei cada um no seu trono. Mateus 9:29. Ele dará a vida eterna. Enoque 45. Ele dará a vida eterna. Ipsis literis, né? Entende? Marcos tá aí, ó. Se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhar dele quando vier na glória do seu Pai com seus anjos. Enoque 45:6. Aqueles que negam o nome da morada do Santo, do Senhor dos Espíritos e ao céu, eles não ascenderão, e à terra eles não virão. Tal será só dos pecadores que negaram o nome do Senhor dos Espíritos. Naquele dia, meu eleito se sentará no trono da glória e julgará suas obras. Evangelho de João. E também ao Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. O julgamento foi dado ao Filho do Homem. Enoque 69:7. Romanos, também Paulo. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem presente, nem por vir. Isso aqui é lindo, hein? Isso aqui é lindo. De onde Paulo tirou? Enoque 61:10, que vai falar sobre principados e potestades. Excelente, professor. Às vezes as pessoas acham que a revelação não é revelação, são adaptações de outros relatos que não foram canonizados. Então, a fonte de Paulo, não só de Paulo, mas dos evangelistas, como eu estou provando, o Evangelho de João, Marcos, Mateus, fizeram uso do livro que foi considerado apócrifo. Professor, sim, comenta para os internautas os problemas, assim, mais amplo, não precisa dissecar, mas o problema do livro de Enoque.
Não é que é problema o livro de Enoque, porque ele faz parte da Bíblia dos etíopes. Um pouquinho mais. Faz parte de algumas edições, faz parte de algumas Bíblias de outras nações do livro de Enoque. É porque dizem que o livro de Enoque ele é um livro muito místico. Ele vai lidar justamente com a queda dos anjos, como foi essa queda dos anjos, que tiveram relações com as filhas dos homens, né, que surgiram os gigantes. Então, algumas pessoas não deram credibilidade, consenso. Acharam ele muito O cânon, acharam. Fantasioso. Alguns judeus, quando fizeram a canonização, acharam por bem não inserir dentro do cânon, não inserir dentro da Bíblia, vamos dizer assim. Entretanto, outro grupo achou por bem fazer uso do livro de Enoque. Tanto que nós vemos, igual Paulo vai falar a respeito do Apocalipse, então nem se fala lá, ó, a morte e o inferno deram os mortos que nem havia. Enoque 51. E a morte e o inferno deram os mortos que nem havia, tá aí. É igualzinho. Não tem como. Então você vê muitos personagens, muitos escritores, para criar o abstratismo, que é o livro de Enoque, que ele lida na esfera espiritual, na esfera sobrenatural. Isso é a composição do livro de Enoque. Quem vai tratar a respeito do Filho do Homem, em todos os detalhes, julgamento e tantas outras coisas, é justamente o livro de Enoque. É onde o escritor de Mateus faz uso do livro de Enoque para tratar Jesus como o Filho do Homem. Por isso que Jesus fala, virá o Filho do Homem, como se Jesus fala na terceira pessoa. É como se Jesus estivesse fazendo uso e alusão ao livro de Enoque. Você sabe que tem um texto maravilhoso? Se o professor não leu, não tem, eu vou mandar para você. Padre Henrique Cláudio de Lima Vaz. Sim. Um grande especialista em cristianismo, um padre, e em Hegel. E ele tem uma digressão de umas 9, 10 páginas sobre Enoque. Aí. Vou te mandar. É isso aí. Então, essa foi a aula de hoje, professor. Excelente. Nós vimos a respeito do apostolado de Paulo, a sua eminência, o seu ensino e as fontes do qual ele fez uso como apóstolo. Excelente. Do seu ensino. E a próxima aula vai ser... Aí o senhor que vai escolher o tema. É mesmo? Escolha o tema. Eu nem mereço. O senhor sabe, tem várias coisas sobre Paulo. Pode ser sobre Paulo também ainda, não? Então, pode ser. Paulo. A gente pode tratar sobre a ceia, o que o senhor quiser. Não ter sobre a ceia. A princípio, depois você me corrige. Sim. A princípio, sobre a ceia me interessa. Ok. Também tem um interesse aí material, que é a questão do Leonardo da Vinci, que pinta a Santa Ceia, né? Sim. Então tem um interesse aí do estudante de arte que eu sou, tá? Então, vamos trabalhar sobre a ceia, o que Paulo quis dizer lá em 1 Coríntios capítulo 11. Tá bom. Tá? Quem eram os fracos, os doentes, muitos que dormiam. Quem eram esses? Eram aqueles que tomavam ceia em pecado? E aí? O batizado pode ser, não pode ser, como que é? O divorciado pode ser ou não pode ser, como que é? Isso na próxima Professor, aula. só uma perguntinha. Sim. E aí você me esclareça. Tem um casal casado... aos casados digo que não se separem, né? Não é isso? Separar é melhor que não case. É melhor não casem. E não casou, não pode separar, certo? No conceito de Paulo. A não ser pela morte. Ou por adultério. Ou por adultério. No conceito de Aí vamos admitir, um casal se separou. Isso aqui eu recebi um monte de perguntas sabendo que o professor viria. Um casal se separou. Essa é a última, viu, Matheusinho? Um casal se separou. Sim. Não por adultério. Incompatibilidade de gênero. De gênero. Ok. De gênero. Que, aliás, muitas igrejas estão aceitando isso. Ou julgo desigual. Sim. Um é muito culto, o outro não é. Um é muito rico, o outro não é. Enfim, é caladão, o outro fala demais. Bom, separou. Se voltar, né? Tô lembrando a música do Roberto. Se voltar, não me censure, cuide apenas de você. Se voltar, restabelece ou não? Ou precisa voltar... Com o mesmo cônjuge? Não, se não voltar com o mesmo cônjuge, não tem problema algum. Não tem problema algum. Não. Tá, a minha pergunta é o seguinte, voltou, tem que casar de novo? Não. Entendeu a pergunta, não? Sim. Virou casal? Virou. Por que virou casal? Porque casou, tá? Ou na igreja, ou no cartório. Casou. Teve filhos ou não teve filhos, não importa. Separou. Mas voltou. Se separou juridicamente, divorciado. Sim. Aí
Voltaram. Sim. Resolveram voltar, ok? Sim. Só não assinaram o papel. Não, a pergunta é a seguinte. Uhum. Para a doutrina. A doutrina é mais ampla, não, Sim. não de uma placa. Estou falando da doutrina. Sim. Você é um exímio conhecedor. Aí voltou. Tem que casar? Não. Não tem que assinar papel. Não, porque não poderia ter tido divórcio. Sim. Fica Ou no seja, primeiro fundamento, sim. é isso? Ou seja, vamos lá? Vamos. O que Deus Uniu não separa o homem. Não separa o homem. Quando é que Deus une um casal? Resumindo, quando é que Deus une um casal? É quando assina um papel? Não. Não. É quando recebe a bênção do padre e do pastor? Também não. Não. É quando eles se amam. Quando se amam. Quando se amam. Ah, que coisa linda. É. Deus só une um casal onde existe amor recíproco entre os dois. Porque existe a separação por incompatibilidade de gênero. Eu não preciso do adultério para isso. O que é o adultério? O adultério é a infidelidade por um amor não correspondido. Sim. Se existe a incompatibilidade de gênero, o que é? Um amor que se esfriou. Então Deus não pode unir um casal onde não existe reciprocidade do amor. Não havendo reciprocidade, pode existir separação. Entendi. É isso. Excelente. Certo? E se restabeleceu o amor, Aí volta. pode Não há voltar. problema algum. Excelente. A excelência é o amor, porque Deus é amor. Essa é a diferença. Beleza, professor? Eu que agradeço. Beleza, obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Matheus. Até a próxima aula. Até a próxima. Tchau.